Teleaula Parnamirim. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Daremos início agora a mais uma teleaula com os nossos alunos da Rede Municipal do Parnamirim. Nossa disciplina, a Educação Física. Meu nome, Pablo Costa. Peço a todos vocês que não esqueçam de apontar a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela, para que possa fazer a avaliação das nossas aulas, ok? Combinado? Vamos em frente. Bom, hoje, dando continuidade às nossas aulas, para os nossos alunos do 6º ano, iremos trabalhar com a temática dos esportes de precisão, especificamente o golfe. Falaremos um pouco sobre algumas características dos esportes de precisão e também dos esportes técnicos combinatórios. Vamos abordar um pouco sobre a chamada ginástica artística. Antes disso, precisamos fazer algumas perguntas para que a gente possa seguir de uma melhor forma na nossa aula, no nosso encontro de hoje. O que e quais são os principais esportes de precisão? Alguém conhece o golfe? Suas regras e a dinâmica de jogo? Como é que funciona o jogo do golfe? Alguém aí sabe me dizer? Alguém já viu? Algum de vocês já viu como é que funciona? Será que conseguimos jogar de uma forma adaptada? Isto é, será que em casa eu consigo organizar de uma forma para que eu possa experimentar um pouco de como funciona o jogo do golfe, o esporte golfe? Isso nós vamos ver hoje. Além disso, e os esportes técnicos combinatórios? Vocês já ouviram falar? A ginástica artística, por exemplo, algum de vocês conhecem? Conhecem por um outro nome? Quais os elementos da dinâmica da ginástica artística? Como a ginástica funciona? É através de bola? É através de alguns aparelhos? Tudo isso nós vamos conhecer um pouco hoje sobre estas características, ok? Então vamos lá. Iniciaremos falando sobre os esportes de precisão de uma forma geral. Primeiro, os atletas não precisam, e os adversários não precisam ter contato simultâneo, eles não atuam simultaneamente. Como eu coloquei para vocês, eles não atuam ao mesmo tempo. Então, no jogo de golfe, por exemplo, um atleta ele vai desenvolver o seu papel, ele vai executar as suas tacadas ou o atleta adversário vai atuar de uma forma independente, até que eles consigam chegar a atingir o objetivo que nós vamos ver já do esporte. Por quê? Porque há uma comparação dos resultados do desempenho de cada um jogador. Então, como exemplo, no jogo de golfe, um jogador contra o outro, o que conseguir atingir o número de buracos determinados, né? Colocando a bola no local determinado com o menor número de tacadas, será o jogador vencedor, como veremos mais à frente. Tá? Aqui, nas figuras, mostramos o exemplo de um dos maiores golfistas que todo mundo já teve, que é o Tiger Woods. Alguns outros esportes de precisão para que a gente entenda um pouco que não é só o golfe, existem outros esportes. Aqui acima nós temos o tiro com arco, né? Que inclusive é uma modalidade disputada, é uma modalidade olímpica. Do outro lado nós temos o boliche, que muitos de vocês conhecem, né? Aqui abaixo nós temos o curling, que é uma modalidade mais praticada nos Jogos Olímpicos de Inverno, tá? E do outro lado nós temos a bocha. Então percebam que todos esses esportes obedecem às características que nós colocamos aqui. Não precisa ter uma atuação simultânea ao mesmo tempo, né? E cada um vai comparar o desempenho com o seu adversário para que cada um, com base no objetivo de cada esporte, consiga atingir o seu melhor desempenho. Sobre o golfe, como nós falamos no início, vamos falar especificamente hoje sobre o golfe. Surgiu na Escócia por volta do século XVIII, inspirado em um determinado jogo romano que obedecia que tinha as mesmas características ou características semelhantes do que existe hoje, no que vemos hoje no jogo do golfe. Alguns chamavam de paganica, o nome desse jogo, outros de paganica, né? Qual é o objetivo principal do golfe? Colocar uma bola em uma série de buracos em um determinado campo. Tá? E nós vamos ver mais à frente que esse campo ele deve ter alguns obstáculos, dentre vários, mais à frente veremos. Tá?
Esse buraco ele vai ser identificado por um mastro e uma bandeira, né? Porque como há uma certa distância entre aquele atleta que vai executar a atacada, o golfista e o buraco, então ele precisa identificar através deste mastro e a bandeira para onde, qual é o objetivo, qual é o buraco que ele vai precisar fazer a atacada. Vence a disputa, como eu já havia falado anteriormente, quem acertar os 18 buracos com o menor número de tacadas, né? Então, entre uma disputa entre um e outro golfista, entre dois golfistas, aquele que conseguir atingir os 18 buracos com o menor número de tacadas, sai-se vencedor da partida. Bom, no Brasil é preciso que a gente coloque para vocês 3 situações. Primeiro, há uma dificuldade na prática, mas essa dificuldade se deve a quê? Se deve a 2 fatores principais. Primeiro, há um reduzido número de campos, isto é, se pensar na modalidade golfe como ela deve ser praticada de acordo com as regras da modalidade, é preciso entender que os locais para a prática são bem reduzidos, diferente, por exemplo, do nosso futebol. Futebol, nós encontramos campos e mais campos de futebol, seja dentro do estádio de futebol, seja fora, né, nas praças, nas ruas, nós encontramos o campo de futebol muito mais fácil do que um campo de golfe. E essa representa uma dificuldade, sim, para a execução do esporte chamado golfe. E o outro são os equipamentos, que nós vamos ver já, que são equipamentos que são mais caros de ser adquirido. E aí, consequentemente, torna-se difícil a prática de uma forma que todos consigam praticar. E aí, alguns devem estar se perguntando, professor, mas o porquê que nós estamos falando sobre o golfe na aula de hoje? Veja só, eu estou falando aqui da regra, da forma de se praticar o golfe, como a própria regra diz. Porém, há uma forma de se adaptar, que nós vamos ver mais à frente, em que a gente pode estar na escola, em tempos normais, ou até mesmo na minha casa, se eu tiver um espaço pequenininho, para que eu possa apreciar, para que eu possa conhecer um pouco mais do golfe e para que eu possa executar umas tacadas, nem que seja curtinha, para aprender um pouco mais sobre esta modalidade, tá bom? Essas 2 figuras mostram os 2 principais atletas de golfe, acima do Brasil, né, os 2 principais atletas brasileiros, né? Acima nós temos a figura do Alexandre e abaixo da Vitória, que são atletas da seleção brasileira de golfe. Pois bem, continuando, falando um pouco agora da dinâmica em si de jogo, a gente já sabe que o atleta que conseguir atingir os 18 buracos, conseguir colocar a bola nos 18 buracos com o menor número de tacadas, sai-se vencedor. Mas é preciso que a gente entenda algumas coisas. Por exemplo, cada jogador vai utilizar um instrumento próprio, que é um chamado de taco. Tá? Esse taco ele pode ser de ferro ou pode ser de madeira. E aí ele precisa arremessar, ele precisa colocar através do taco, batendo na bola, precisa colocar essa bola dentro dos buracos. E aqui, nessa figura, nós mostramos aqui alguns exemplos de taco de golfe, né? Das bolinhas e de um pequeno pino para algumas situações em que o atleta precisa colocar no chão, a bola em cima, dependendo do terreno, por exemplo, se for areia ou uma grama mais alta, para que ele consiga executar a tacada. Tá? As partidas são realizadas, como eu tinha citado para vocês antes, né? A gente tinha conversado antes sobre isso, que as partidas são realizadas em terrenos gramados com obstáculos. Aqui alguns exemplos dos obstáculos. Árvores, lagos, né? Temos também bancos de areia e outros obstáculos que queiram colocar. Aqui um exemplo de um campo de golfe, né? Percebam que nós encontramos aí alguns bancos de areia, temos um lago aqui abaixo e algumas árvores também, fora a grama, que pode ser uma grama mais alta ou uma grama mais baixa. Tá? Bom, as partidas elas podem ser disputadas entre um e outro atleta ou entre um grupo de atletas contra outro grupo de atletas, ou até mesmo entre mais de 2 atletas. Isso é caracterizado um torneio. Então, ela pode ser disputada entre um e outro atleta, né? E também em formato de torneio, como exemplifica aqui, nós temos 2, 4, temos 5 competidores. Aliás, temos 4 competidores e um árbitro nessa gravura, nessa figura aqui abaixo, tá bom? Continuando, partimos agora para os esportes técnicos combinatórios, né? Algumas características bem simples. Esses esportes, o que mais
é observado na prática destes esportes é a qualidade do desempenho do atleta, não é? Ou de um grupo de atletas. Então, semelhante ao que vimos anteriormente, não há uma interação, na maioria das vezes, direta com o atleta adversário. Tá? É preciso que os movimentos desses atletas sejam movimentos perfeitos, e a gente vai entender já já o porquê. Né? Aqui abaixo, inclusive, porque esses movimentos eles são pré-determinados em manuais. Então, dentro por exemplo, da ginástica artística que vamos falar agora, em um determinado aparelho, que seja o solo, existem movimentos determinados em que o atleta, básicos, né, em que o atleta precisa desenvolver para que tenha uma boa pontuação. Tá? Associado a isso, esses movimentos eles precisam ser feitos de uma melhor forma possível, que ele consiga desempenhar com a melhor qualidade possível. Né? E aí não há uma interação com o adversário, como a gente já tinha citado. Trago para vocês aqui, nessas três figuras, né? nesses três GIFs, como chamamos, outros exemplos de esportes técnicos combinatórios. Acima nós temos o skate, que muitos de vocês conhecem, que inclusive a partir dos Jogos Olímpicos do próximo ano, que era para ter sido realizado neste ano, o skate ele vai se tornar um esporte olímpico. Isso é importante porque muitos outros praticantes devem surgir. Mas sobre esporte em uma aula futura vocês terão acesso. Tá? O nado sincronizado, né? Aqui abaixo, e semelhante, dentre as características, semelhante à ginástica artística, nós temos a ginástica rítmica, né? Lá à direita, e aí tem um atleta executando alguns movimentos para que vocês possam entender um pouco. Sobre a ginástica artística, que é o nosso objetivo da aula de hoje, juntamente com o golfe. Algumas características importantes. Primeiro, a plasticidade dos movimentos. Eu vou retornar um pouco para mostrar a vocês sobre a plasticidade dos movimentos, para que vocês entendam lá com aquela atleta lá da ginástica rítmica, que mostra que ela está executando um movimento plástico, mais bonito, né? Como o próprio nome diz, a plasticidade do movimento se refere-se a ser um movimento de bonita execução, em que quem esteja apreciando, os juízes ou aquelas pessoas que estão na torcida, possam admirar a execução desses movimentos, né? Essa é a característica relacionada à plasticidade dos movimentos. A busca pela perfeição na execução dos movimentos, que a gente já tinha falado, inclusive, anteriormente. Então, existe um código determinado e, com base nesse código, é preciso que se execute da melhor forma possível os movimentos, né? E aí, percebam que nessa gravura, nesse GIF que nós estamos mostrando, a atleta executando os movimentos na barra, ela de fato é um movimento bonito de se observar, né? E ela precisa ter, com base nos movimentos pré-definidos, ela precisa executar alguns movimentos. E aí entendam que são movimentos também de difícil execução, para que, inclusive nessa situação aqui, tem o treinador dela, sempre fica próximo para que, se vier a acontecer algum acidente, ele possa tentar minimizar os problemas, tá bom? A sua origem vem lá do século XVIII, lá na Europa, né? Com o surgimento dos métodos ginásticos, é de difícil aprendizagem, é por isso que é preciso entender, não é só esse aparelho aí, existem outros aparelhos, e a gente vai entender já já, tá? Usam aparelhos específicos, ali nós temos as barras, tá? É realizado de forma individual, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, aqui são os aparelhos, aqui são todos os aparelhos da ginástica artística. Do lado de cá nós vamos observar a execução, os aparelhos que são utilizados para as meninas, né? Para o sexo feminino, e do lado de lá, no caso, a execução dos meninos do sexo masculino. Então, a ginástica artística feminina utiliza o solo, utiliza o salto sobre a mesa, a trave de equilíbrio e as barras paralelas assimétricas, que são aquelas barras que vimos anteriormente, né? Aquela atleta executando os movimentos. Tá? Bom, no masculino nós temos o solo, que é executado sem música. Tá? Nós temos o salto sobre a mesa, semelhante ao sexo feminino, né? Aliás, idêntico. O cavalo com alças e as barras paralelas simétricas, tá? Barra fixa e as argolas. O Brasil, a seleção brasileira, tem um bom desempenho, na verdade já teve um bom desempenho em alguns desses aparelhos.
Posso citar aqui bem rápido para vocês, no solo feminino, no solo masculino também, tá? Nas argolas, também já tivemos bons resultados, dentre outros, tá bom? Seguindo, nós temos o nosso desafio de casa, da atividade de casa, como sempre colocamos para vocês, tá? Primeiro, construir um taco de golfe adaptado. Aí alguém vai dizer, isso é muito difícil. Não, professor. Não, meu querido aluno, não é difícil não, tá? Qual é a ideia? Executar movimentos da tacada de golfe. E aí eu sugeri para vocês aqui, por exemplo, um cabo de vassoura. Mas se você não tiver o cabo de vassoura fácil, porque sua mãe vai deixar você pegar, que você, achando que você vai quebrar, e eu sei que você não vai quebrar, você vai ter cuidado. Você pode pegar um rodo, né, para tentar executar um movimento. Mas se você tiver um cabo de vassoura quebrado, você pode tentar adaptar, colocar um pedaço de cano para que você possa tentar executar o movimento do golfe, né? Uma caixa de papelão, com uma tesoura você vai cortar os buraquinhos, como tem demonstrado ali na figura, tá? E uma pequena bola. A bola vai ser o mais fácil, porque se você não tiver uma bola de tênis ou uma de frescobol em casa, que é aquele esporte praticado na praia, você pode pegar uma meia, desde que você depois desmanche, né, para você utilizar sua meia de novo, tá? Ou até mesmo uma bola de papel, que muitos de vocês utilizam essa bolinha de papel, que umas mais incrementadas ou não, só para que vocês experimentem um pouco e tentar utilizar os movimentos do golfe, para que vocês executem e vocês conheçam um pouco mais. Quem tiver curiosidade, quem tiver quem tiver o acesso fácil, tá? Ou quem conseguir acessar, pode ir lá na internet procurar escoladobem.com.br, que vocês vão utilizar, vão achar lá o passo a passo de como construir o mini golf, tá bom? E a nossa atividade, que a gente não pode ficar sem, né? Lembrando que essa atividade, para que vocês possam registrar e no futuro, ou até mesmo se você tiver o contato do seu professor, aqueles que têm o meu, pode mandar, que eu estou esperando, para que você mande para o seu professor. O que é que nós vamos querer hoje de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão buscar pesquisar para aprender um pouco mais sobre a ginástica. Pesquise o nome de 2 atletas brasileiros de destaque na ginástica artística, tá bom? Temos alguns, mas eu vou querer 2. Um menino e uma menina, um do sexo masculino, um do sexo feminino, e nós vamos entender um pouco com essa pesquisa do que esses atletas já conseguiram fazer. O que é que nós vamos querer? Coisa bem simples. Eu pedi só 3, mas se você quiser trazer um histórico maior, ótimo. Significa que você está estudando. Primeiro, o nome do atleta, tá? Em seguida, quais os aparelhos esse atleta disputa, porque ele pode ser que ele dispute mais de um aparelho, tá? E se esse atleta já conquistou algum desempenho, alguma medalha, qual foi o desempenho desse atleta, se conquistou alguma medalha nos Jogos Olímpicos. Vocês vão achar, sim, alguma coisa, inclusive alguma coisa bem recente dos Jogos Olímpicos do Rio, né? Realizado no Rio, no ano de 2016, tá bom? Bom, como nas outras aulas, para que a gente possa finalizar, eu deixo aquele recado especial para que vocês possam seguir. E aí esse recado parte dessa primeira frase, tá bom? Quando ajudamos o próximo, estamos plantando o bem para depois colher um mundo melhor. Essa frase eu consegui extrair da internet, de um autor desconhecido, né, de minha parte. E aí eu queria dizer a vocês que ajudar no sentido de querer o bem do próximo, né, para que a coletividade, todos de uma forma geral, possa conseguir atingir os melhores objetivos. E isso, querer o bem do próximo, é querer o bem da sua mãe, essa é uma obrigação do seu pai, do seu irmão menor, do seu irmão maior, do seu professor, certo? Do seu amigo. E aí, ajudar o próximo também no sentido de preservar a natureza, procurar jogar o lixo no correto e devido lugar, não é? Ajudar aqueles que têm uma maior limitação. Então, tudo isso, partindo de toda essa junção de situações em que você pode ajudar o próximo, tenho certeza que num futuro bem próximo, nós teremos um mundo melhor, tá bom? Por fim, aquele lembrete especial do professor de Educação Física, se todos não fazem, tenho certeza que a maioria faz. Lembre-se, praticar exercícios faz bem. Na medida do possível, pratique os seus exercícios. Se você tiver uma corda em casa, faça os seus saltos. Se você tiver um espaço em casa, faça uma corrida breve. Enfim, pratique exercícios porque é importante
para a sua saúde, claro, com o devido cuidado, já que a gente está em meio a uma pandemia, ainda estamos em meio a uma pandemia, então tenha o cuidado na prática de exercícios. Se sentir um cansaço maior, pare o seu exercício, vá descansar, procure se alimentar de uma forma adequada, que dessa forma nós vamos atingir todos os nossos objetivos, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau!